Numa visita ao zoológico, uma menininha curiosa se perde de seus pais e se aproxima perigosamente da jaula dos leões, fazendo os felinos ficarem mortalmente agitados. Quando um desastre irreversível parecia inevitável, um cão-herói percebe tudo, desencadeando uma sequência de eventos que deixou todos completamente em choque. O Zoológico Municipal de Porto Alegre, uma joia verde no coração da capital gaúcha, fervilhava de atividade naquela ensolarada tarde de sábado. O aroma de pipoca e algodão doce pairava no ar, misturando-se aos sons exóticos dos diversos animais. Famílias sorridentes caminhavam pelos caminhos sinuosos, admirando as exibições coloridas e informativas sobre a vida selvagem. No setor dos felinos, a majestuosa jaula dos leões atraía olhares fascinados. Através das grades robustas, podia-se ver um casal de leões africanos repousando preguiçosamente sob a sombra de uma árvore artificial. O macho, com sua imponente juba dourada, bocejava ocasionalmente, revelando presas afiadas que causavam arrepios nos espectadores. Não muito distante, o recinto dos macacos prego ecoava com os gritos alegres e as acrobacias dos primatas brasileiros. Crianças riam e apontavam, enquanto os macacos se balançavam em cordas e brincavam com enriquecimentos ambientais cuidadosamente preparados pelos tratadores. O Saara estava cheio de expectativa, pois era o dia da tradicional Festa Junina do Zoo, um evento que mesclava a cultura gaúcha com as tradições juninas. Bandeirinhas coloridas e lanternas de papel decoravam os caminhos, enquanto barracas vendiam quitutes típicos como pinhão, paçoca e o famoso arroz de carreteiro. No centro do zoológico, uma praça ampla havia sido transformada em um espaço festivo, com uma grande fogueira, artificial é claro, e um palco para apresentações de danças folclóricas. O cheiro de milho verde cozido e quentão sem álcool, para as crianças, completava a atmosfera festiva, criando um contraste único entre a vida selvagem e a cultura local. Entre a multidão animada, destacava-se a família Silva. Paulo, o pai de 40 anos, professor de biologia, Márcia, a mãe de 38, enfermeira, e a pequena Bia, de 6 anos, uma menina curiosa e cheia de energia. Bia, com seus cabelos cacheados presos em Maria Chiquinha e vestindo um macacão jeans, saltitava de um lado para outro, seus olhos brilhando de empolgação a cada novo animal que avistava. Não muito longe dali, Rex, o cão patrulheiro do zoológico, fazia sua ronda. Um pastor alemão de pelagem lustrosa e porte altivo, Rex era conhecido por sua inteligência e dedicação. Treinado para detectar comportamentos suspeitos e situações de risco, ele era uma parte vital da equipe de segurança do zoo. Sara, uma jovem tratadora de 28 anos, observava Rex com um sorriso orgulhoso. Com seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e vestindo o uniforme verde do zoológico, Sara tinha uma conexão especial com Rex. Ela o havia treinado desde filhote e conhecia cada nuance do comportamento do cão. João, o diretor do zoológico, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, caminhava entre os visitantes, assegurando-se de que tudo corria bem na festa. Seu semblante sereno escondia a constante vigilância que exercia sobre o parque e seus habitantes, tanto humanos quanto animais. Carlos, um jovem youtuber de 25 anos, movia-se pela multidão com sua câmera em punho. Com seus cabelos descoloridos e uma camiseta estampada com o logo de seu canal, ele buscava capturar os momentos mais interessantes da festa para seu próximo vídeo. Seu olhar atento alternava entre as atrações do zoológico e as reações dos visitantes. Entre os funcionários do zoológico destacava-se Dona Zuleide, uma senhora de 60 anos que trabalhava na lanchonete. Com seu sorriso caloroso e seu jeito maternal, ela era conhecida por todos como a vovó do zoo. Suas coxinhas eram famosas entre visitantes e funcionários, e ela sempre tinha uma palavra gentil para as crianças que passavam por sua barraca.
No recinto dos leões, o tratador Antônio, um homem forte de 45 anos, com pele bronzeada pelo trabalho ao ar livre, preparava-se para a alimentação dos felinos. Seu relacionamento com os leões era baseado em respeito mútuo e anos de experiência. Ele conhecia cada um dos animais pelo nome e podia interpretar seus humores com precisão. Circulando pelo zoológico, a veterinária doutora Luísa, uma mulher de 35 anos, com olhos atentos por trás dos óculos de armação colorida, fazia suas rondas de rotina. Sua dedicação aos animais era evidente em cada gesto cuidadoso e em sua constante vigília sobre o bem-estar dos habitantes do zoo. Esse conjunto diversificado de personagens, cada um com seu papel único, formava o coração pulsante do Zoológico Municipal de Porto Alegre, criando um ambiente rico em histórias e interações prontas para se desenrolarem. Em meio à agitação festiva, a pequena Bia Silva, fascinada pelos leões, escapou sorrateiramente da vigilância de seus pais. Aproveitando um momento de distração de Paulo e Márcia, que estavam entretidos com uma apresentação de dança gaúcha, a menina se esgueirou por entre a multidão em direção ao recinto dos felinos. Com os olhos arregalados de admiração, Bia se aproximou da jaula dos leões. O majestuoso leão africano, que antes cochilava, ergueu-se, intrigado pela presença da criança tão próxima. Impulsionada por uma curiosidade irresistível e ignorando todos os avisos de segurança, Bia estendeu sua mão pequena em direção às grades, tentando tocar o animal. Neste momento crítico, Rex, que patrulhava a área, captou o movimento incomum. Seus instintos aguçados alertaram-no para o perigo iminente. O cão patrulheiro imediatamente mudou sua rota, correndo em direção à jaula dos leões, latindo alto para chamar a atenção. Simultaneamente, Sara recebeu um alerta em seu radiocomunicador sobre uma criança em situação de risco próxima aos leões. Ela largou imediatamente suas tarefas e correu em direção ao local, o coração acelerado pela urgência da situação. Rex, o leal cão patrulheiro, demonstrava uma determinação inabalável ao se aproximar de Bia. Seus latidos, normalmente usados para alertar, agora eram cuidadosamente modulados para não assustar a criança. Anos de treinamento e instinto natural se fundiam em uma resposta precisa à emergência. Rex se posicionou estrategicamente entre Bia e a jaula, criando uma barreira protetora com seu próprio corpo. Sara, correndo em direção ao local, sentia seu coração disparar, não apenas pelo esforço físico, mas pela preocupação com a segurança da criança. Sua mente trabalhava rapidamente, repassando protocolos de resgate e técnicas de acalmar crianças assustadas. A conexão especial que compartilhava com Rex lhe dava confiança. Ela sabia que podia contar com o cão para manter a situação sob controle até sua chegada. João, o diretor do zoológico, foi alertado pela movimentação incomum. Anos de experiência o fizeram reagir com calma e eficiência. Ele rapidamente acionou o sistema de comunicação interna do zoo, coordenando as equipes de segurança e resgate. Sua preocupação imediata era dupla: garantir a segurança da criança e evitar qualquer dano aos animais ou uma situação de pânico generalizado entre os visitantes. Antônio, o tratador dos leões, percebeu a agitação crescente dos felinos. Sua conexão profunda com os animais o permitiu interpretar seus comportamentos sutis. Ele notou o leão macho se levantando mais por curiosidade do que por agressividade, mas sabia que a situação poderia mudar rapidamente. Com movimentos calmos e deliberados, Antônio começou a se aproximar da jaula, pronto para intervir, se necessário. Enquanto isso, Paulo e Márcia, os pais de Bia, experimentavam uma montanha-russa emocional. O momento em que perceberam a ausência da filha foi de puro terror. Paulo, com sua formação em biologia, compreendeu imediatamente os riscos potenciais no zoológico. Seu conhecimento, antes uma fonte de fascínio, agora alimentava seus piores temores. Márcia, por outro lado, canalizou sua experiência como enfermeira.
mantendo-se surpreendentemente calma externamente, enquanto seu coração batia freneticamente. Ela começou a vasculhar metodicamente a área, sua voz tremendo ligeiramente ao chamar por Bia. Carlos, o youtuber, encontrou-se diante de um dilema ético. Seu instinto de documentarista o impelia a registrar o evento, reconhecendo sua importância jornalística. No entanto, sua consciência o lembrava do perigo real que a criança enfrentava. Decidindo-se pela ação, ele usou sua presença nas redes sociais para alertar rapidamente a equipe de segurança, transmitindo informações cruciais sobre a localização exata de Bia. Dona Zuleide, ao ouvir o alvoroço, saiu de trás do balcão da lanchonete. Sua experiência de vida e instinto maternal a impulsionaram a agir. Ela começou a acalmar os visitantes próximos, evitando o pânico e facilitando o trabalho das equipes de resgate. Sua voz tranquila e presença reconfortante foram como um bálsamo para os nervos à flor da pele dos presentes. A doutora Luísa, que estava fazendo sua ronda de rotina, rapidamente avaliou a situação do ponto de vista veterinário. Ela se preparou mentalmente para qualquer necessidade de intervenção, seja para sedar os leões em caso extremo ou para prestar os primeiros socorros à criança. Sua mente analítica trabalhava em vários cenários possíveis, enquanto ela se movia discretamente para uma posição estratégica, pronta para agir se necessário. À medida que a situação se desenrolava, uma série de desafios e obstáculos começou a surgir, testando as habilidades e a determinação de todos os envolvidos. O primeiro e mais imediato desafio era a proximidade perigosa de Bia com a jaula dos leões. Rex, o cão patrulheiro, conseguiu se posicionar entre a menina e as grades, mas a curiosidade infantil de Bia a fazia resistir à ideia de se afastar. O leão macho, agora completamente desperto e intrigado, aproximava-se das grades, aumentando o risco a cada segundo. Sara, correndo em direção ao local, enfrentava o obstáculo da multidão. A festa junina do Zoo havia atraído um número recorde de visitantes e navegar por entre famílias, carrinhos de bebê e grupos de turistas se mostrava uma tarefa hercúlea. Ela tentava manter a calma, mas cada segundo perdido aumentava sua ansiedade. João, o diretor, enfrentava um desafio logístico e de comunicação. O sistema de alto-falantes do zoológico, que deveria ser usado para orientar os visitantes em caso de emergência, apresentava falhas intermitentes devido a uma manutenção recente mal executada. Isso dificultava a coordenação eficaz das equipes de resgate e a orientação dos visitantes. Antônio, o tratador dos leões, percebia um novo problema. O leão fêmea, normalmente mais reservada, começava a mostrar sinais de agitação, possivelmente em resposta ao estresse do macho. Manter os dois felinos calmos enquanto se preparava para uma possível intervenção exigia toda sua experiência e concentração. Paulo e Márcia, em seu desespero para encontrar Bia, inadvertidamente causavam mais confusão. Sua busca frenética e gritos por ajuda começavam a alertar outros visitantes, criando pequenos focos de pânico que ameaçavam se espalhar. Carlos, o youtuber, enfrentava um dilema técnico. Seu equipamento de filmagem mais sofisticado estava em sua mochila, guardada em um armário distante. Ele precisava decidir rapidamente entre usar apenas seu celular para documentar o incidente ou perder tempo precioso buscando seu equipamento melhor. Um desafio inesperado surgiu quando o sistema de segurança automatizado do zoológico, detectando a movimentação anormal perto da jaula dos leões, iniciou um protocolo de fechamento de emergência. Portas de segurança começaram a se fechar automaticamente em várias seções do zoológico, potencialmente bloqueando rotas de acesso cruciais para as equipes de resgate. A doutora Luísa se viu diante de um obstáculo burocrático.
O tranquilizante necessário para sedar os leões, caso fosse preciso, estava trancado em um armário de medicamentos de alta segurança. O procedimento padrão exigia 2 assinaturas autorizadas para acessá-lo, um processo que normalmente levava tempo precioso. Enquanto isso, Dona Zuleide enfrentava o desafio de manter a calma entre os visitantes próximos. Boatos começavam a se espalhar e ela tinha que usar toda a sua experiência e carisma para evitar que o medo se transformasse em pânico generalizado. Um desafio inesperado emergiu quando o sistema de irrigação automática do zoológico foi acionado, programado para regar os jardins próximos à jaula dos leões naquele horário específico. A água começou a espalhar-se pelo chão, tornando-o escorregadio e perigoso, tanto para Bia quanto para as equipes de resgate que se aproximavam. Sara, finalmente chegando perto da cena, deparou-se com um novo obstáculo. A grade de segurança secundária, normalmente aberta para facilitar o acesso dos tratadores, estava travada devido ao protocolo de emergência ativado anteriormente. Ela precisava encontrar uma maneira de contornar essa barreira sem perder tempo precioso. Rex, embora bem treinado, enfrentava um desafio instintivo. O cheiro forte dos leões e a agitação crescente estavam afetando seus sentidos aguçados, exigindo um esforço extra de concentração para manter sua postura protetora, sem se distrair ou se intimidar pela presença dos grandes felinos. João, o diretor, recebeu a notícia de que uma equipe de reportagem local havia chegado aos portões do zoológico, alertada por visitantes que saíam apressadamente. Ele agora precisava administrar não apenas a crise interna, mas também controlar a narrativa externa para evitar pânico na cidade e danos à reputação do zoológico. Antônio percebeu um novo problema. O horário de alimentação dos leões se aproximava e os animais começavam a mostrar sinais de agitação relacionada à fome. Isso acrescentava uma camada extra de urgência e perigo à situação já tensa. A doutora Luísa, tendo finalmente acessado o armário de medicamentos, descobriu que o estoque de tranquilizantes estava abaixo do esperado. Ela teria que fazer cálculos rápidos e precisos para determinar se a quantidade disponível seria suficiente para sedar ambos os leões, se necessário. Carlos, o youtuber, enfrentava agora a pressão de seus seguidores online. Sua transmissão ao vivo havia atraído uma audiência massiva e comentários contraditórios inundavam seu feed, alguns exigindo mais detalhes, outros criticando sua decisão de filmar uma situação potencialmente trágica. Paulo e Márcia, os pais de Bia, finalmente avistaram sua filha, mas foram impedidos de se aproximar pela equipe de segurança. Seu instinto paternal lutava contra a necessidade de permitir que profissionais treinados lidassem com a situação, criando um conflito emocional intenso. Dona Zuleide, em seus esforços para acalmar os visitantes, notou que algumas pessoas começavam a apresentar sintomas de ansiedade e pânico. Sem acesso imediato a suprimentos médicos, ela precisava improvisar maneiras de ajudar essas pessoas enquanto mantinha a ordem geral. Um último obstáculo surgiu quando as nuvens no céu começaram a se adensar rapidamente, prenunciando uma tempestade típica do final de tarde em Porto Alegre. A perspectiva de chuva e possíveis trovões ameaçava complicar ainda mais o resgate e, potencialmente, agitar ainda mais os animais. Sara, impossibilitada de passar pela grade de segurança travada, rapidamente improvisou uma solução. Usando seu conhecimento do zoológico, ela guiou Rex por um caminho alternativo através de uma área de serviço adjacente. Comunicando-se com o cão através de comandos gestuais precisos, ela conseguiu orientá-lo para que se aproximasse de Bia, pelo lado oposto da jaula. João, enfrentando a pressão da mídia e a necessidade de gerenciar a crise, agiu com rapidez e diplomacia. Ele designou um porta-voz treinado para lidar com a imprensa, fornecendo informações controladas e tranquilizadoras.
Simultaneamente, usou seu telefone celular para enviar mensagens de texto em massa para todos os funcionários, coordenando uma resposta unificada à emergência. Antônio, percebendo a crescente agitação dos leões devido à fome, tomou uma decisão arriscada, mas calculada. Ele começou a preparar a refeição dos felinos, fazendo barulhos familiares que normalmente acalmavam os animais durante a rotina de alimentação. Seu objetivo era distrair os leões, afastando sua atenção de Bia. A doutora Luísa, confrontada com a escassez de tranquilizantes, rapidamente reformulou seu plano. Ela preparou uma dose menor, suficiente apenas para o leão macho, apostando que a fêmea, menos agressiva, poderia ser controlada por outros meios. Essa decisão arriscada poderia economizar medicamentos cruciais caso a situação se agravasse. Carlos, o youtuber, decidiu usar sua plataforma de maneira construtiva. Ele começou a transmitir instruções claras da equipe de segurança para os visitantes, ajudando a organizar uma evacuação ordeira de áreas próximas e redirecionando a atenção de seus seguidores para ações úteis, como manter a calma e seguir as orientações oficiais. Tutitum, Paulo e Márcia, impedidos de se aproximar diretamente de Bia, canalizaram sua ansiedade em ações produtivas. Paulo, usando seu conhecimento de biologia, começou a colaborar com a equipe de resgate, oferecendo insights sobre comportamento animal que poderiam ser úteis na situação. Márcia, por sua vez, auxiliou na organização de um ponto de primeiros socorros improvisado, preparando-se para qualquer eventualidade. Dona Zuleide, enfrentando visitantes em pânico, agiu com criatividade e compaixão. Ela começou a distribuir copos de água com açúcar, um remédio caseiro tradicional para acalmar os nervos. Além disso, iniciou uma cantoria suave de canções populares brasileiras, criando uma atmosfera mais tranquila e distraindo as pessoas do perigo iminente. Rex, guiado pelos comandos de Sara, aproximou-se cuidadosamente de Bia. O cão usou uma técnica que havia aprendido em seu treinamento: deitar-se de lado, parecendo inofensivo, enquanto se movia lentamente em direção à menina. Esta abordagem não ameaçadora começou a captar a atenção de Bia, gradualmente desviando-a da fascinação pelos leões. Antônio, continuando sua estratégia de distração, começou a realizar os movimentos habituais de alimentação dos leões, mas sem realmente fornecer a comida. Isso manteve os felinos focados nele, criando uma janela de oportunidade para o resgate de Bia. A doutora Luísa, com a seringa de tranquilizante preparada, posicionou-se estrategicamente, pronta para agir caso os leões se tornassem mais agressivos. Ela também instruiu rapidamente outros membros da equipe sobre como proceder se fosse necessário sedar os animais. João, vendo as nuvens de tempestade se aproximando, agiu rapidamente para mitigar esse novo risco. Ele ordenou que lonas de proteção fossem estendidas sobre áreas críticas e solicitou que a equipe de manutenção ficasse de prontidão para lidar com qualquer problema elétrico causado pela chuva iminente. Rex, o cão patrulheiro, finalmente chegou a poucos metros de Bia. A menina, ainda fascinada pelos leões, mal havia notado a aproximação do animal. Neste instante crítico, um rugido ensurdecedor do leão macho ecoou pelo recinto, fazendo com que Bia se assustasse e desse um passo involuntário em direção à jaula. O coração de todos os presentes pareceu parar por um segundo. Sara, observando tudo de seu ponto estratégico, percebeu que era o momento de agir decisivamente. Ela emitiu um comando vocal agudo e claro para Rex, um sinal que eles haviam praticado centenas de vezes em treinamentos, mas nunca usado em uma situação real tão crítica. Respondendo ao comando, Rex executou uma manobra precisa e ousada. Em um movimento rápido, ele se interpôs entre Bia e a jaula, gentilmente empurrando a menina para trás com seu corpo.
Simultaneamente, ele emitiu um latido controlado, não agressivo, mas firme o suficiente para captar a atenção total de Bia. Antônio, o tratador, na tentativa de manter os leões distraídos, acidentalmente derrubou um balde metálico, criando um estrondo que agitou ainda mais os felinos. O leão macho, já irritado, lançou-se contra as grades com uma força surpreendente. João, monitorando a situação através das câmeras de segurança, notou que o sistema de travamento da jaula estava apresentando falhas, possivelmente devido à ativação do protocolo de emergência. Ele imediatamente iniciou o procedimento de bloqueio manual, mas isso levaria preciosos segundos para ser efetivado. Paulo e Márcia, os pais de Bia, não conseguindo mais se conter, romperam o cordão de isolamento e começaram a correr em direção à filha, ignorando os gritos dos seguranças. Bia, assustada pelo trovão e pela súbita presença de Rex, finalmente se afastou da jaula. No entanto, em seu movimento brusco, ela escorregou no piso molhado, caindo perigosamente perto das grades. O tempo parecia desacelerar enquanto todos reagiam à queda de Bia. Rex, demonstrando uma agilidade extraordinária, imediatamente se posicionou entre a menina caída e a jaula dos leões. O cão manteve-se firme, seus olhos alternando entre Bia e os felinos agitados, pronto para qualquer movimento repentino. Sara, vendo a situação se deteriorar rapidamente, tomou uma decisão arriscada. Ignorando todos os protocolos de segurança, ela pulou a grade secundária, correndo em direção a Bia. Seu coração batia freneticamente, mas seus movimentos eram precisos e determinados. Neste exato momento, o leão macho, enfurecido pela agitação e pelo barulho, lançou-se novamente contra as grades. O impacto foi tão forte que uma das barras, já enfraquecida pela manutenção inadequada, começou a ceder. Um rangido metálico ecoou pelo recinto, enviando ondas de pânico por todos os presentes. A doutora Luísa, percebendo que não havia mais tempo a perder, mirou cuidadosamente e disparou o dardo tranquilizante. O projétil cortou o ar em direção ao leão macho, em uma trajetória que parecia durar uma eternidade. João, em comunicação frenética pelo rádio, ordenava o fechamento imediato de todas as entradas do setor dos felinos. Ele sabia que se o leão escapasse, a situação poderia se transformar em uma tragédia de proporções inimagináveis. Carlos, ainda filmando, capturava cada segundo do drama. Sua transmissão ao vivo havia se tornado viral, com milhões de espectadores ao redor do mundo assistindo com o fôlego suspenso. Em meio a todo esse caos, Bia finalmente reagiu. Assustada e confusa, ela começou a chorar, chamando por seus pais. Seu pequeno corpo tremia, parcialmente de frio devido à chuva, parcialmente de medo. Foi neste momento crítico que todos os elementos convergiram. Sara alcançou Bia no exato instante em que o dardo tranquilizante atingia o leão macho. A barra enfraquecida da jaula finalmente cedeu com um estrondo metálico. Rex, em um último ato de proteção, colocou-se diretamente sobre Bia, cobrindo-a com seu corpo. O rugido do leão, o choro de Bia, os gritos dos pais, o latido de Rex e o estrondo do trovão se misturaram em uma cacofonia ensurdecedora, marcando o ponto de máxima tensão desta dramática sequência de eventos. O dardo tranquilizante, lançado com precisão pela doutora Luísa, atingiu o leão macho exatamente quando ele se preparava para atravessar a abertura criada pela barra quebrada. O efeito foi quase imediato. O possante felino cambaleou, sua fúria rapidamente se transformando em confusão e então em sonolência. Ele recuou, afastando-se da jaula danificada, para o alívio de todos os presentes. Simultaneamente, a ação rápida de Antônio com a carne teve um efeito inesperado. A leoa, atraída pelo alimento, não apenas se afastou da confusão, mas também começou a emitir sons suaves, quase como se estivesse chamando o companheiro.
Esse comportamento, surpreendentemente, ajudou a acalmar ainda mais o leão macho em seus últimos momentos de consciência. Sara, chegando até Bia, fez uma descoberta surpreendente. A menina, embora assustada, não estava ferida. Mais do que isso, Bia tinha nas mãos um pequeno objeto brilhante, uma antiga moeda que havia caído de seu bolso durante a queda. Esta moeda, como Sara rapidamente reconheceu, era parte de uma coleção histórica do zoológico, perdida há anos. A revelação da moeda trouxe à tona uma história esquecida do zoológico. João, ao ser informado, imediatamente se lembrou de uma lenda local sobre um antigo tratador que supostamente havia escondido um tesouro nas instalações do zoo décadas atrás. A descoberta acidental de Bia não apenas resolveu um mistério, mas também ofereceu uma oportunidade inesperada para o futuro do zoológico. Enquanto isso, Rex, ainda protegendo Bia, demonstrou um comportamento extraordinário. O cão, normalmente treinado apenas para alertar e proteger, começou a lamber gentilmente o rosto de Bia, acalmando-a de uma maneira que ninguém esperava. Este ato de compaixão animal tocou profundamente todos os que testemunharam. A chuva, que momentos antes parecia ameaçadora, começou a diminuir, dando lugar a um incrível arco-íris que se formou sobre o zoológico. Este fenômeno natural, ocorrendo em um momento tão crítico, foi visto por muitos como um sinal de esperança e renovação. Carlos, o youtuber, capturou este momento mágico em sua transmissão ao vivo. Sua narração emocionada e a imagem do arco-íris sobre a cena do resgate viralizaram instantaneamente, transformando o que poderia ter sido uma tragédia em uma história inspiradora de coragem e união. Enquanto isso, Paulo e Márcia finalmente alcançaram Bia. O reencontro emocionante da família, com Rex ainda ao lado deles, proporcionou um momento de pura emoção que tocou o coração de todos os presentes e dos milhões que assistiam online. Dona Zuleide, que havia mantido a calma entre os visitantes durante toda a crise, revelou-se como uma figura-chave inesperada. Sua voz tranquila e suas histórias sobre a fundação do zoológico, compartilhadas durante os momentos de tensão, haviam não apenas acalmado as pessoas, mas também despertado um novo interesse pela história e conservação do local. A descoberta da moeda antiga por Bia desencadeou uma série de eventos surpreendentes. João, inspirado por este achado, anunciou um plano para renovar o zoológico, focando não apenas na conservação dos animais, mas também na preservação da rica história do local. A ideia de uma caça ao tesouro educativa, baseada na lenda do antigo tratador, surgiu como uma forma inovadora de engajar visitantes e arrecadar fundos para melhorias. A doutora Luísa, analisando o comportamento inesperado dos leões durante a crise, percebeu que havia descoberto novos insights sobre o comportamento social desses felinos em cativeiro. Essa revelação prometia melhorar significativamente os cuidados e o bem-estar dos animais, não apenas neste zoológico, mas potencialmente em instalações ao redor do mundo. Assim, o que começou como um momento de perigo extremo se transformou em um catalisador para mudanças positivas e descobertas inesperadas, redefinindo o futuro do Zoológico Municipal de Porto Alegre e tocando vidas muito além de seus muros. A primeira prioridade foi a segurança. João, o diretor do zoológico, trabalhou incansavelmente com uma equipe de especialistas para reforçar todas as jaulas e cercas do parque. O sistema de segurança foi completamente atualizado, incluindo novos sensores de movimento e câmeras de alta definição. Além disso, protocolos de emergência mais rigorosos foram estabelecidos e todos os funcionários passaram por um treinamento intensivo de segurança. A família de Bia foi convidada a participar ativamente neste processo de renovação. Paulo, com seu conhecimento em biologia, foi convidado para ser consultor em um novo programa educacional sobre comportamento animal e conservação.
Márcia, inspirada pela experiência, voluntariou-se para liderar um grupo de apoio para pais, focado em segurança infantil em espaços públicos. Rex, o heróico cão patrulheiro, tornou-se o mascote não oficial do zoológico. Seu treinamento exemplar e comportamento durante a crise inspiraram a criação de um novo programa de demonstrações de animais de serviço, educando o público sobre o importante papel destes animais na sociedade. Sarah, reconhecida por sua coragem e rápida ação, foi promovida a chefe de segurança do zoológico. Ela implementou novos métodos de treinamento para a equipe, incorporando lições aprendidas durante o incidente. A descoberta da moeda antiga por Bia desencadeou uma série de eventos positivos. Uma equipe de arqueólogos foi convidada para realizar uma pesquisa cuidadosa no zoológico, resultando na descoberta de mais artefatos históricos. Isso levou à criação de um pequeno museu dentro do zoológico, contando a história rica e fascinante do local e da região. O vídeo viral de Carlos teve um impacto significativo. O youtuber foi convidado a produzir uma série de documentários sobre o zoológico, focando na conservação e no trabalho diário dos cuidadores. Esta iniciativa não apenas aumentou a visibilidade do zoológico, mas também gerou uma nova fonte de receita através de patrocínios e doações de espectadores engajados. Antônio, o experiente tratador de leões, trabalhou em estreita colaboração com a doutora Luísa para implementar novas técnicas de enriquecimento ambiental para os felinos. Suas observações durante a crise levaram a melhorias significativas no bem-estar dos animais, que se tornaram um modelo para outros zoológicos. Dona Zuleide, reconhecida por seu papel crucial em manter a calma durante a crise, foi homenageada com um espaço permanente no zoológico, o Café da Vovó Zuleide. Este local tornou-se um ponto de encontro popular, onde ela continuava a compartilhar histórias e sabedoria com os visitantes. As melhorias e a história inspiradora atraíram a atenção de organizações de conservação internacionais. Parcerias foram estabelecidas para programas de reprodução de espécies ameaçadas e pesquisas de conservação, elevando o status do Zoológico Municipal de Porto Alegre no cenário global de proteção à vida selvagem. O incidente no Zoológico Municipal de Porto Alegre deixou uma marca profunda em todos os envolvidos, desencadeando uma onda de emoções e reflexões que se estenderam muito além dos muros do parque. Para Bia, a experiência foi transformadora. Inicialmente traumatizada, ela encontrou conforto e coragem através de sessões terapêuticas especializadas em lidar com experiências traumáticas infantis. Surpreendentemente, seu fascínio pelos animais não diminuiu. Pelo contrário, cresceu de uma maneira mais madura e respeitosa. Bia começou a desenvolver um interesse profundo por conservação animal, frequentemente visitando o zoológico com seus pais para aprender mais sobre os animais e seu habitat. Paulo e Márcia experimentaram uma montanha-russa emocional. O terror inicial deu lugar a um profundo alívio e, posteriormente, a uma gratidão imensa por todos que ajudaram no resgate de sua filha. Este evento fortaleceu seus laços familiares e os inspirou a se tornarem defensores ativos da segurança infantil e da educação ambiental. Eles começaram a organizar grupos de apoio para pais, compartilhando sua experiência e ajudando outras famílias a lidar com traumas e medos. Sarah, a tratadora que arriscou sua vida para salvar Bia, enfrentou suas próprias batalhas emocionais após o incidente. Lutando inicialmente com estresse pós-traumático, ela encontrou força em seu vínculo com Rex e no apoio de seus colegas. Sua experiência a motivou a se tornar uma defensora apaixonada do bem-estar animal e da segurança em zoológicos, frequentemente compartilhando sua história em palestras inspiradoras. O impacto emocional se estendeu além dos diretamente envolvidos, tocando a comunidade e até mesmo o país.
A história de Bia e Rex capturou a imaginação do público, tornando-se um símbolo de coragem, compaixão e da relação especial entre humanos e animais. João, o diretor do zoológico, experimentou uma profunda transformação pessoal e profissional. O peso da responsabilidade durante a crise inicialmente o abalou, mas a resolução bem-sucedida e as mudanças positivas que se seguiram renovaram seu compromisso com a conservação e educação. Ele se tornou um líder mais compassivo e visionário, inspirando sua equipe e outros profissionais do setor. Para Carlos, o youtuber, o evento foi um ponto de virada em sua carreira. A experiência de documentar um momento tão intenso e emocionante o levou a reavaliar o propósito de seu trabalho. Ele redirecionou seu canal para conteúdos mais significativos, focando em histórias de conservação e superação, inspirando milhões de seguidores a se engajarem em causas ambientais. A comunidade de Porto Alegre sentiu um renovado senso de orgulho e conexão com o zoológico. O incidente, embora assustador, uniu as pessoas em torno de uma causa comum. Mutirões de voluntários para melhorar o zoológico tornaram-se eventos regulares, fortalecendo o senso de comunidade e responsabilidade compartilhada. As lições aprendidas no Zoológico Municipal de Porto Alegre ecoaram por todo o Brasil, inspirando outros zoológicos e instituições a reavaliarem suas práticas de segurança e abordagens educacionais. O evento se tornou um caso de estudo em resiliência comunitária e gestão de crises, demonstrando como tragédias iminentes podem ser transformadas em oportunidades de crescimento e união. Um ano após o incidente, o Zoológico Municipal de Porto Alegre realizou uma cerimônia especial para marcar sua transformação e celebrar a resiliência da comunidade. O evento coincidiu com a inauguração de uma nova ala dedicada à conservação e educação ambiental, batizada de Espaço Bia e Rex. A cerimônia reuniu todos os personagens principais desta história extraordinária. Bia, agora uma jovem embaixadora da conservação animal, cortou a fita inaugural ao lado de Rex, que recebeu uma medalha de honra por sua bravura. A família Silva, emocionada, observava com orgulho a filha que havia se tornado um símbolo de coragem e esperança. João, em seu discurso, enfatizou como a adversidade havia se transformado em oportunidade, destacando as melhorias significativas em segurança, bem-estar animal e programas educacionais. Sara, agora uma respeitada especialista em segurança de zoológicos, compartilhou suas experiências, inspirando uma nova geração de profissionais dedicados. O evento contou com a presença de autoridades locais, representantes de organizações de conservação internacionais e milhares de visitantes. Carlos transmitiu ao vivo para seu canal, agora dedicado a causas ambientais, atingindo milhões de espectadores em todo o Brasil. A celebração culminou com o anúncio de um programa nacional de conservação, inspirado nos eventos de Porto Alegre, que visa melhorar zoológicos e reservas naturais em todo o país. Este legado assegurou que a história de Bia, Rex e do Zoológico Municipal de Porto Alegre continuaria a inspirar e educar por muitas gerações, transformando um momento de perigo em um triunfo duradouro do espírito humano e do amor pela natureza. Do incidente no Zoológico Municipal de Porto Alegre, que começou como um momento de terror, transformou-se em um catalisador de mudanças positivas. A coragem de uma criança, a bravura de um cão e a dedicação de uma equipe unida não apenas evitaram uma tragédia, mas também inspiraram uma revolução na forma como os zoológicos operam no Brasil. As melhorias em segurança, bem-estar animal e educação ambiental tornaram-se um modelo para instituições em todo o país. Anos depois, Bia, agora uma jovem bióloga, retorna ao zoológico como parte de um programa de conservação internacional. Ela passa pela estátua de Rex, tocando-a como faz em cada visita. Um lembrete silencioso do dia que mudou sua vida.
O Zoológico Municipal de Porto Alegre, mais vibrante e educativo do que nunca, continua a inspirar novas gerações de defensores da natureza. A história de Bia e Rex nos lembra que cada um de nós pode fazer a diferença na proteção do nosso planeta e suas criaturas. Visite seu zoológico local, aprenda sobre conservação e considere como você pode contribuir. Seja através de voluntariado, doações ou simplesmente espalhando consciência, cada ação conta. Juntos, podemos assegurar um futuro onde humanos e animais coexistam em harmonia e respeito mútuo.